Neliel Tu Oderschwank. É um nome bem comprido, mas também ela é chamada de Neliel Tu ou Nel Tu quando está na sua forma de criança. Nel é uma das personagens mais fascinantes de Bleach. E por vezes muitos acham que no fim da história ela se tornou uma extrema figurante, mas é o contrário. E hoje vamos ver se Nel realmente é tudo isso. E também vamos analisar alguns detalhes mostrados exclusivamente nos livros de Bleach. Então, sem delongas, sabemos que Nel era o espada número 3 em sua época, o que já é um verdadeiro testamento à sua força absurda. Na verdade, foi a inveja de Neutra e a genialidade de Zaiero Aporo e distraiu Nel. Então Neutra, ao explorar essa oportunidade, atacou Neliel por trás, causando um ferimento em sua cabeça e quebrando sua máscara no lado esquerdo frontal. O ataque marcou sua testa, como vimos, e a deixou inconsciente. Ele olha para o lado de Las Noches, para Neliel e os corpos caídos de suas frações, e fica surpreso do fato de ela ter voltado a ser uma criança. Zaiero Aporo observou que não havia previsto e nunca tinha visto nada parecido. Ele deduziu que a Heiatsu dela estava vazando pela ferida em sua máscara e, por consequência, o seu corpo espiritual, como resultado, estava diminuindo. Depois disso, sabemos que Peche e Dondochaka, suas frações, juraram que protegeriam Nel a qualquer custo. Eles assumiram aquele papel que vimos no anime e mangá como os irmãos mais velhos brincalhões, mas eles nunca revelavam as suas verdadeiras identidades para ela, e nem mesmo a própria identidade dela por medo que as memórias dela voltariam. E em sua forma infantil, eles tentaram poupar ela da infelicidade que aconteceu com ela anteriormente. Durante o mangá e anime de Bleach, é claro, Nel em sua forma de criança é o que vimos. Ela não mede muito o perigo e até mesmo teme Shinigamis, e automaticamente assume que eles todos são maus. Mas apesar de acreditar que os Shinigamis são maus, Nel desenvolveu uma ligação muito forte com Ichigo, e também foi uma guia para ele. Quando ela retorna à sua forma adulta, apesar de crescer fisicamente, ela ainda mantém a sua afeição infantil por Ichigo, incluindo até mesmo abraçando ele como um abraço de urso após Neutra atacá-lo, e ela não tinha percebido que Ichigo estava perdendo a consciência. Resumindo, ele estava na capa da gaita e ela mesmo assim foi abraçando ele forte, o que mostra que ela não estava em plena consciência adulta, por assim dizer. Mas apesar dessa parte com Ichigo, em geral, quando ela está na sua forma original, ela é muito mais madura, composta, lógica, sofisticada e inteligente. Ela é relativamente sensata em termos de como lutar, afirmando que se a desculpa de alguém para uma batalha é lutar por ódio, preconceito ou simples competição como Neutra faz, então é meramente algo instintivo e animalesco e que faz o desafiante parecer indigno e até mesmo fraco. Porém, apesar de ela ter o direito de vingança contra Neutra, nem com essa razão ela viu uma razão para lutar contra ele. Ao contrário de muitos Arancars, Nel é um pouco pacifista e, de acordo com sua fração, desprezava o combate mesmo quando estava nos altos escalões dos espadas, a menos que essa luta envolvesse autodefesa e proteção daqueles que ela se importa muito, como o caso de Ichigo. E foi por essa razão que Peche e Dondochaka simplesmente decidiram se contentar com a forma infantil de Nel e se baniram de Las Noches. Ela se recusa a acabar com oponentes mais fracos e até mesmo parará de lutar contra eles assim que eles forem incapacitados. Uma característica compartilhada com o lendário Zaraki Kenpachi, que até mesmo deixa seus inimigos ficarem mais fortes para ele se divertir. Mas se não tem sentido continuar a luta, ou o inimigo for fraco, como aconteceu na novelização Can't Fear Your Own World, onde Hisagi conseguiu convencer Zaraki de que Hikone era fraco. Então ele simplesmente abandonou a luta e nem queria saber mais. Porque, como sabemos, Zaraki estava trucidando na luta apenas com sua Shikai.
E aproveitando que estamos falando na coletânea de livros Can't Fear Your Own World, lá Neliel mudou bastante. Nessa trilogia de livros, Neliel tem uma filosofia de vida um pouco diferente. Ela ainda mantém seu código de honra, respeito e misericórdia, mas agora ela não está tão pacifista assim. Eu recentemente fiz um vídeo sobre Grimjow, e se quiserem conferir, eu recomendo, pois também falo o que acontece com ele durante essa coleção de livros, e também já fiz um vídeo sobre Haribel também, se quiserem conferir. E falando nela, nessa altura do campeonato, ela era a rainha do Ruecomundo junto com Neliel. E ela nunca tentava provocar Grimjow por ter medo que ele fosse retribuir agressivamente e também por perder um aliado muito importante. Mas mesmo assim, Grimjow era muito poderoso na época. Mas Neliel não ligava a mínima para isso e tacava o terror em Grimjow se ela achasse que ele estava se comportando de forma errada e inapropriada. Então, como vimos, Neliel, na sua forma original, é bastante inteligente. Ela também tem uma grande compreensão do combate e suas formas, e os métodos por trás das habilidades e intenções de um oponente. Ela pode discernir personalidades sem esforço. Em termos de habilidades, Nel é extremamente versátil, especialmente entre os espadas. Para início de conversa, as suas habilidades na espada são extremamente elegantes e refinadas. Neliel tem muita experiência em luta e geralmente não parece demonstrar esforço na arte da espada. E mesmo assim, ela destrói seus inimigos. Seu corpo flui elegantemente ao entrar em combate, e sua consciência em combate é tão afiada que ela pode parar os seus ataques a qualquer momento e posteriormente executar ataques letais com precisão absoluta. Ela derrotou facilmente Neutra, que, querendo ou não, é um espadachim altamente proficiente por si só. E nem acaba por aí, pois vimos que sua habilidade no corpo a corpo é tão boa quanto sua esgrima, porque ela simplesmente sentou o sarrafo em Neutra com as próprias mãos. Naturalmente, por ela ser o ex-espada número 3, sua força física é enorme, e ela pode se defender de ataques de armas gigantescas como a de Neutra, lançar seu oponente a vários metros de distância com um único soco e facilmente cortar o Iero de um Arrancar de nível espada com um golpe de sua Zanpakuto. Ela também é capaz de deter toda a força do Cero de Neutra com uma mão. O seu sonido é um dos melhores dos espadas. Ela foi capaz de se aproximar e evitar Neutra repetidamente com sua velocidade. Ela também tranquilamente transportou Ichigo, que estava gravemente ferido, para um lugar mais seguro, enquanto o próprio Neutra só foi perceber esse fato um pouco depois. A velocidade de Neliel é grande o suficiente para que o próprio Urahara confie nela para salvar ele, Grimjow, Yoruichi e Yushiro da Gift Ball Deluxe de Askin, antes que essa técnica eventualmente pudesse matá-los. Então ela é deveras rápida. Mas a sua especialidade nem é isso, mas sim o Cero Doble. De acordo com Neutra, a especialidade de Neliel é absorver um Cero e disparar um dela junto enquanto ela devolve o outro. Então, quando um Cero inimigo é atirado nela, ela o absorve e depois mistura com o Cero dela e cria a técnica Cero Doble. Nel faz isso em sua forma de criança também, só que em comparação à sua forma adulta, quando ela é criança, ela só devolve o Cero e não junta ele com o seu. O Cero Doble de Nel normalmente é insano, devido ao fato de que além de ela rebater o ataque, ela mistura o ataque com seu próprio Cero, então o poder é drasticamente aumentado. Em Can't Fear Your Own World, ela é capaz até mesmo de absorver metade de um Gran Rei Cero junto com Liu Toto, e ambas pararam o Gran Rei Cero de Hikone. Porém, ela acabou se sentindo mal após, e até sua boca sangrou um pouco devido à técnica de Hikone claramente ser forte demais. Mas ainda assim, é um feito imenso para Neliel. Em sua forma de criança, a saliva de Nel possui uma forma fraca de poder de cura,
ela o ativa colocando a mão na boca e massageando sua úvula, fazendo-a vomitar. Nell, apesar de nunca ter demonstrado a habilidade do mangá original, em Can't Fear Your Own World, ela pode usar a bala, que é similar a um cero, porém muito mais fraco e 20 vezes mais rápido. Ela usou uma bala para disciplinar Grimmjow quando eles viram os restos de Yuha sendo preparados para ser o novo rei das almas. E Grimmjow, como sempre, estava tentando antagonizar Shunsui e Ichibe. Então Neliel, pensando direito, causou dor em Grimmjow para que ele se ligasse. Inclusive, ela é comparável a Grimmjow nessa altura do campeonato, porque até quando ele foi desafiar ela, Neliel sequer se sentiu preocupada. E como eu disse anteriormente, Haribel não queria treta com Grimmjow devido à sua agressividade e por ele ser um aliado muito importante. Mas agora, vamos entrar na ressurreição de Neliel. Sua Zanpakuto se chama Gamuza ou Camurça. A liberação de sua ressurreição se chama Utae, cantar ou louvar. Na sua ressurreição, Nell assume a forma de um centauro marrom esverdeado, parecido com um ibex, e tem um rabo de cavalo preto. Os chifres de sua máscara Hollow tornam-se mais longos e curvos, emoldurando os lados de seu rosto, principalmente as bochechas. A rachadura em sua máscara também se fecha. Seus ombros são cobertos por ombreiras brancas que cruzam as omoplatas até o pescoço. Sinceramente, é um visual muito maneiro. E o mais importante é que sua espada é substituída por uma lança de 2 lados. A sua vibe, sua aparência em geral, parece muito um cavaleiro medieval. E falando em sua lança, na sua ressurreição, ela pode usar a única habilidade mostrada por Nell até então, o Lançador Verde, ou Lançador Verde. Nell atira sua lança em seu oponente com extrema velocidade. E enquanto viaja pelo ar, a lança começa a girar e acumular energia espiritual. E quando a lança atinge o alvo, ela age como uma broca, causando danos extremamente penetrantes no seu corpo. E contando com o fato de que a ressurreição tem um multiplicador de no mínimo 5 vezes, Neliel fica extremamente poderosa nesse estado, eclipsando completamente quase todas as espadas anteriores, via feitos e escalando de Grimmjow. Sem contar que Nell, se realmente quiser, pode usar um Gran Rei Zero e Zero Oscuras. Antes de Can't Fear Your Own World, Nell podia reverter a sua forma infantil se usasse sua ressurreição por muito tempo. E isso é praticamente a única fraqueza que ela tem. Mas como sabemos, durante a Guerra de 1000 Anos, Urahara fez um bracelete para Neliel que faz com que esse Heiatsu, que fica saindo dela constantemente, possa ser contido dentro dela, então ela pode ficar na sua forma adulta permanentemente. Um fato interessante é que antes não sabíamos de fato se Neliel era um vasto lorde, mas em Can't Fear Your Own World isso é meio que confirmado junto a Grimmjow e Haribel. E, como eu disse antes, além do fato de Haribel governar o Huecomundo, Neliel também é uma rainha, por assim dizer, visto que é um domínio compartilhado pelas duas. E você achando que Neliel tinha sido deixada de lado, mas na verdade ela se tornou tão poderosa que faz seu passado parecer um nada. E apesar de ser aludido que ela não treinou desde a luta contra Neutra, por feitos ela cresceu exponencialmente. Um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.